Objetivos do desenvolvimento sustentável devem alterar critérios do projeto Selo Social. Vereadora propõe instalação de equipamentos para interromper processo de sucção em piscinas. Capacitação foca o trabalho coordenado entre conselhos de direitos e conselhos tutelares. Ampliado o prazo de inscrições para o casamento coletivo. 2 de maio de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. A Secretaria de Desenvolvimento Social prorrogou o prazo de inscrição no casamento coletivo até o dia 7 de maio. Para fazer a inscrição é necessário documentação como RG, CPF e comprovante de residência, além de contatos de 3 telefones ativos. A secretaria está localizada na Rua Brusque, número 257, no centro. 90 casais já garantiram a participação no casamento coletivo. A cerimônia está marcada para o dia 11 de junho na Sociedade Recreativa Cultural da Vila e integra as comemorações do aniversário de Itajaí. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estipulados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, podem alterar os critérios do projeto Selo Social. A ideia foi sugerida em uma palestra explicativa realizada pelo movimento Nós Podemos Santa Catarina. O projeto Selo Social da Prefeitura de Itajaí, que há 10 anos reconhece empresas socialmente responsáveis, deverá ter novos critérios para orientar a certificação. Isso porque a ONU substituiu os 8 Objetivos do Milênio por 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para apresentar os novos desafios das empresas locais, a Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Temáticas e o movimento Nós Podemos Santa Catarina promoveram uma palestra na Câmara de Vereadores de Itajaí. A ideia é que todas as organizações estejam em sintonia com a agenda global de desenvolvimento. O objetivo da palestra é dar ciência aos empresários para que possam apresentar projetos nesse âmbito e tornar aos seus destinatários finais dos produtos conhecimento de que essas empresas estão engajadas com esses projetos. O papel do poder público vai ser cada vez mais decisivo na transformação do comprometimento das empresas com os objetivos? Com certeza que sim. Além de fazer o fomento, né, desse trabalho, o poder público vai estar ao lado do segundo setor, que é o setor empresarial, tentando buscar projetos que levem ao alcance desses objetivos, né, que acabem mobilizando todos que estão nele inseridos para alcançar esse propósito. Assim que o trabalho foi apresentado pela ONU, foi montado um comitê a nível federal que conta com a participação de 19 ministérios, mais algumas assessorias e assessoria especial da Presidente da República para tratar desse assunto. Então, o engajamento a nível Brasil é federal, né? Os novos objetivos estipulados pela ONU, além de abranger os antigos, expandem a busca de concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e jovens. Eles são integrados e indivisíveis e equilibram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Esses desafios, basicamente, são exatamente na lógica do desenvolvimento sustentável, ou seja, a ideia de nós avançarmos como comunidade, porém sem esquecer, né, os 3 sustentáculos do desenvolvimento sustentável, que é a questão da economia, a questão do meio ambiente e a questão social. Um dos pontos fundamentais, né, que acaba interferindo em todos os outros é a questão do esgoto, né? Nós temos um sério déficit de esgoto no estado de Santa Catarina como um todo, e isso é uma coisa que nós precisamos enfrentar, porque exatamente a questão do saneamento básico conduz à melhoria de todos os outros indicadores de saúde. Na medida em que nós temos um esgoto tratado e adequadamente tratado, e todas as pessoas sendo atendidas por uma rede de esgoto tratado, nós temos com certeza a diminuição considerável de vários indicativos de doenças.
As comissões do Legislativo analisam o projeto de lei ordinária 49/2016, de autoria da vereadora Ana Carolina Martins, do PSDB. O PLO dispõe sobre a instalação de equipamentos para interromper o processo de sucção em piscinas. A parlamentar conversou com a nossa equipe e explicou a iniciativa. A gente não presta muita atenção, mas o número de vítimas fatais, principalmente de crianças, é muito comum em piscinas que não têm esse dispositivo que nós estamos solicitando na lei. Tanto esse dispositivo quanto uma bomba de sucção. Existem associações de pais que, inclusive, pedem que essas regras da BNT tenham leis próprias para isso. Vários municípios aqui de Santa Catarina já se adequaram. E eu gostaria muito que a nossa cidade se adequasse também. Nós estamos projetando essa lei agora, no início do inverno, para que dê tempo também, para que o empresariado, as pessoas que têm piscinas em áreas coletivas, em áreas comuns, se adequem, né, para o verão e possam fazer isso de forma bastante calma, ao ponto de não doer o bolso, né? Apesar que a gente fez uma pesquisa de preço e nós estamos falando em valor ínfimo, muito ínfimo mesmo, principalmente comparado ao valor de uma vida, principalmente uma vida de uma criança. Então é possível que isso seja viabilizado aqui no município? É possível sim, já é feito isso em outros municípios do nosso estado. Eu acredito que, se não for feito, será só por não ser vontade dos senhores vereadores. Mas é algo muito simples, é como se fosse uma tampa de ralo na piscina, né? Para que não grude o cabelo das crianças, ou puxe o bracinho, a perninha, e ali aconteça o afogamento. E também no lado de fora uma bomba, a instalação de uma bomba de sucção. A bomba deve ser um pouco mais cara, mas nós estamos falando de um ralo de R$50. O que nós gostaríamos é que tivesse a obrigatoriedade. Para isso vai ter a fiscalização, né? Depois de aprovado o projeto, se assim o for, e também sancionado pelo senhor prefeito, as empresas terão até 90 dias para se adequar, nós estamos falando aí quase no final do ano, e depois, se não se adequarem, passa o fiscal dá primeiro uma advertência para depois, se assim não o fizerem, então uma multa de 15 UFM, que nós estamos falando aí de R$1.500, R$2.000. Vereadora, o projeto baixou as comissões, mas tem uma expectativa do trâmite dele? Também a senhora chegou a conversar com algum algum vereador sobre a aprovação dele? Eu não tenho muito hábito de conversar com o que eu concordo que seja o correto, né? Eu acredito que, se esse projeto não passar, ele é de opinião política. Então, eu estou tentando pensar no bom senso dos senhores vereadores, né? Vai passar primeiro pela Comissão de Legislação e Justiça. Tenho certeza que não vai ter óbice jurídico nenhum. A legislação permite esse tipo de pedido e pretendo fazer a defesa deles, então, em plenário. É algo muito simples, mas se precisar trazer o pessoal todo da associação, precisar trazer relato, precisar botar imagens dessas vítimas, desses familiares implorando para que outras vidas não se percam assim num momento de besteira como esse, a gente vai fazer. E você vai ver em instantes: capacitação foca o trabalho coordenado entre conselhos de direitos e conselhos tutelares. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de R$10 milhões para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A Biblioteca Pública Municipal e Escolar Norberto Cândido Silveira Júnior está fechada ao público a partir desta semana. O local passa por reforma que deve durar 60 dias. Nesse período, o público pode apenas realizar a devolução de livros. A reforma está orçada em cerca de R$260 mil e contempla novo auditório, bem como pisos, iluminação, persianas e pintura interna, além de rampas e portas automáticas. A biblioteca vai receber ainda móveis sob medida, 22 computadores e 2 projetores. Na reunião deste mês do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, a pedido do Ministério Público, os conselheiros trataram dos problemas administrativos enfrentados pelo Conselho Tutelar de Itajaí. De acordo com a presidente do CONDICA, Bianca Reimão, a entidade vai intermediar uma solução junto ao município
pois o Conselho Tutelar está com dificuldades para atender a população devido à falta de equipamentos e pessoal de apoio. Já é uma questão antiga administrativa, né, do Conselho Tutelar, de uma falta de uma estrutura administrativa, de carro, de funcionário, de gestão, que o Conselho Tutelar já vinha há algum tempo reclamando dessa demanda. Então, os novos conselheiros foram até o Ministério Público para estar verificando essa situação que poderia ser feito, né? E assim o promotor abriu um inquérito e encaminhou ao Conselho de Direitos uma cópia dessa ata, dessa reunião, né, entre o promotor e os conselheiros tutelares, para que o Conselho de Direitos pudesse estar acompanhando. E como assim, né, nós já estamos acompanhando o Conselho Tutelar logo assim que eles assumiram a gestão. Então a gente já sabe dessa demanda há algum tempo, a gente tem uma comissão, um grupo de estudo com o Conselho Tutelar, então o Condica já vem acompanhando também essa situação. O problema é que o Conselho de Direitos não é responsável, nem tem competência para as questões administrativas. Nosso papel enquanto Conselho de Direitos é mediar os conflitos, é subsidiar o conselheiro tutelar para que ele tenha um bom atendimento. Mas em questão de motorista, de funcionário, de recursos humanos lá dentro, não é responsabilidade nossa. Mesmo não sendo responsabilidade nossa, o Conselho agendou uma reunião com o secretário, até então no momento, né, era o secretário da Criança e Adolescente, e fizemos vários encaminhamentos, solicitando um gestor dentro do Conselho Tutelar. O que acontece? O Conselho Tutelar ele vai trabalhar e aí ele tem que se preocupar se tem motorista, se não tem, se tem recepcionista, se tem telefonista, se tem papel higiênico, se está limpo. Isso não é papel do Conselho Tutelar. Eles têm que ter alguém lá no administrativo que tome conta. E tem uma rotatividade muito grande de funcionário. Então... E agora, com a vacância no cargo de secretário da Criança e Adolescência aqui em Itajaí, a situação fica ainda mais complicada para resolver. Fica complicado porque a gente fez alguns encaminhamentos que a gente amarrou com a Secretaria da Criança, que deveriam ser tomados por um gestor, só que infelizmente no momento a gente está sem gestor. Então a parte que nos incumbia, que era de fazer essa mediação, a gente não pode fazer porque a gente não tem competência para contratar, a gente tem que acompanhar e mediar os conflitos. Agora é o Executivo, né, que é responsável por toda a questão administrativa do Conselho Tutelar. Ainda sobre esse assunto, Itajaí recebeu no mês passado mais uma etapa da capacitação de conselheiros tutelares da Escola de Gestão Pública da Federação Catarinense de Municípios. O encontro focou o trabalho coordenado entre os conselhos de direitos e os conselhos tutelares. Este foi o segundo encontro de 7 programados para este ano da capacitação dos conselheiros tutelares da região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, a ANFRE. A atividade é desenvolvida pela Escola de Gestão Pública da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. A meta é informar os conselheiros tutelares que assumiram o mandato em 2016 sobre temas como o Estatuto da Criança e do Adolescente e os sistemas de proteção e ampliação de direitos. Essa formação, essa capacitação, ela tem sido importante porque nós estamos com conselheiros novos e essa formação é a nível de região, então essa troca, né, de informações, de experiências, de boas condutas, de boas práticas com os demais conselheiros e também com os técnicos, com toda a equipe de formação da EGEM. Isso é muito importante porque só vem fazer com que nós possamos desenvolver o melhor serviço possível à nossa comunidade. Também foi destacada a importância da atuação integrada entre os conselhos tutelares e os conselhos de direitos. Cada qual tem uma função específica. O Conselho Tutelar ele é acionado quando há uma violação de direitos de crianças e adolescentes e o Conselho de Direitos ele é, então, o articulador na efetivação das políticas públicas voltadas à infância e adolescência. É importante que o Conselho de Direitos e o Conselho Tutelar eles trabalhem de forma integrada. Por quê? Porque o objetivo é que a gente tenha uma qualidade nesse atendimento prestado às crianças e adolescentes do município, garantindo atendimento à saúde, à educação, à assistência social, ao esporte, cultura e lazer. Então, que essa articulação e essa integração, elas de fato aconteçam. A orientadora também falou que os governos municipais devem priorizar o financiamento público das ações em prol de crianças e adolescentes, pois apenas o FIA, Fundo da Infância e Adolescência, não dá conta de custear todos os projetos necessários nessa área. O Fundo da Infância e Adolescência ele é um fundo especial voltado especificamente ao objetivo de complementar ou de atender, qualificar a oferta de serviços prestados à infância. Ele é um dos recursos, porque as políticas públicas, todas elas também devem alocar recursos voltados à criança e adolescente. A próxima capacitação vai acontecer em 12 de maio na sede da ANFRE. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui.
Mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite. Até amanhã.